Bem-vindos mais uma vez ao canal Gap Filosófico e hoje viemos trazer aqui um pensador pouco conhecido assim do mainstream da filosofia, da academia aqui no Brasil, que é o filósofo italiano Emanuele Severino. Emanuele Severino basicamente vai trazer algumas críticas a partir do seu livro A Essência do Niilismo, tratando da perspectiva do niilismo ocidental. Algumas críticas fazendo uma retomada a partir de Parmênides, criticando filósofos como Heidegger, como Nietzsche, tentando resgatar Parmênides, afirmando que, digamos assim, a tratativa que filósofos como Heidegger deram a Parmênides, por mais que pretendesse fazer uma crítica do próprio niilismo ocidental, assim no caso do Heidegger, né, a questão do esquecimento do ser, o nível ôntico, o nível ontológico, de certa forma se manteve circunscrita em uma perspectiva do niilismo, assim como filósofos como Nietzsche, que de certa forma criticavam diante de uma ótica de como Nietzsche interpretava o niilismo, que é justamente esses aspectos de negação da vida, né, que se opondo a essa noção de uma pretensa essencialidade ontológica, né, digamos assim, dessa designação, dessa definição, né, diante dos aspectos, por exemplo, da moral, da própria ontologia, dos aspectos científicos que podem se reverberar dessa noção ontológica. Daí vem a relação da ciência com Nietzsche, que é uma questão assim multifacetada, né? Ora Nietzsche faz elogios à ciência a partir de uma disposição a se colocar para além dessas essencializações metafísicas. Ora Nietzsche critica certos tipos de ciência à sua época, como de certa maneira se tornarem essencializadas em seu método através dessa noção de vontade de verdade. Assim como o próprio Emanuele Severino vai criticar também essa tradição que vem posterior a Parmênides, que é alvo de críticas, né, que é a chamada filosofia tradicional, a filosofia ocidental, né, no qual Nietzsche vai criticar, porém para o Emanuele Severino, o próprio Nietzsche está circunscrito nessa tradição da filosofia ocidental, diante da questão que ele vai colocar, né, mesmo essa crítica que o Nietzsche faz, né, digamos assim, essa tradição no sentido mais fixo, né, no sentido mais comum do termo, na tradição filosófica que se debruça sobre determinados aspectos ontológicos, ela está calcada em um erro acerca de uma determinada concepção da existência, que é justamente essa variação da questão do ser ao nada, por mais que seja diante de uma negação, né, digamos assim, de uma essencialização dentro da ótica do Severino, de uma essencialização acerca de uma negação dessa essencialização, digamos assim, e a filosofia do Nietzsche nesse sentido é muito contundente. O Heidegger também vai de certa maneira se debruçar por uma reconstrução da metafísica. Elas estão calcadas nessa oscilação entre a questão do ser e do nada, quando na verdade o Emanuele Severino vai identificar no Parmênides, em alguns momentos ele vai dizer que talvez nem o próprio Parmênides tinha ciência disso, né, de que na verdade só o que pode ser concebido é a existência como um todo, a existência, não existe a possibilidade de fazermos, digamos assim, essa transição do ser para o não ser, isso é um engodo, né? E aqui, digamos, pelo menos essa transição conceitual. Então aqui, digamos assim, nós vamos abordar alguns aspectos dessa questão, né, para elaborar como esse filósofo italiano é extremamente interessante, com o qual eu vou se colocar, inclusive, dentro de uma das questões que a gente vem abordando aqui, a gente abordou aqui no último vídeo, né, sobre Hegel, justamente acerca dessa questão da inserção da noção de desejo com a falta e como isso é inserido, de certa forma, através de um diálogo, de um movimento dialético a partir da perspectiva do ser e do não ser, né, em Hegel, né, do nada, né, como o nada está presente nesse movimento dialético. E aí, muito provavelmente, o Severino não menciona nesse contexto aqui o Hegel, mas ele menciona e fala em outros trechos, mas a gente não vai tratar disso agora. Mas muito provavelmente o próprio Hegel está inserido também nessa crítica que o Severino faz, que é muito contundente, inclusive, e que se coloca nos entremeios da tradição, daquilo que se entendia como tradição, e da oposição à tradição, que é a filosofia contemporânea, herdada de Nietzsche, Foucault, Deleuze, também como crítica a esses filósofos. Então é muito interessante trazer essa variação de perspectiva filosófica aqui, porque é justamente a nossa intenção, né? Não é
apesar de nós termos nossas preferências conceituais por determinadas filosofias, nós não queremos ficar presos aqui a um tipo de escola filosófica e só tratar dela. Então, diante disso, nós vamos tratar aqui, fazer um bate-bola entre o livro do Severino, esse artigo que eu coloquei aqui, a partir do trecho Niilismo, Divide e o Retorno a Parmênides. Algumas citações aqui, elaboradas a partir do artigo, né, de Jean-Paul Sartre, vão ser mencionadas de acordo com o que for necessário. Então vamos lá. Em sua obra, A Essência do Niilismo, Emmanuel Severino insere-se no debate ontológico iniciado por Heidegger. Mas que ao contrário deste, segundo o escritor do artigo, mas não é necessariamente ao contrário, mas Heidegger também retorna a Parmênides, mas para discutir outras questões, né? Propõe um retorno ao pensamento antigo de Parmênides. Assim sendo, a questão principal a que nos atentaremos remonta à filosofia clássica e diz a respeito à contradição ou ao acordo com o mesmo entre o ser e o não ser, nada, rondado pelo tornar-se, culminando no devir, nada, e no niilismo. E aqui tem duas dimensões do niilismo. O niilismo que se pretende essencializado, que concebe, de certa forma, que inclusive o próprio Severino vai tratar nesse mesmo livro, né, que toda a filosofia pós-Parmênides vai se basear em uma certa admissão do não ser, mesmo que seja por uma perspectiva ontológica do ser. Né? Essa metafísica que se erige posterior a Parmênides em Platão e Aristóteles, toda ela, mesmo o princípio da não contradição em Aristóteles, vai, de certa maneira, estar imbuída dessa perspectiva de uma ode, de uma necessidade do não ser, né, para poder constituir a sua filosofia do ser, a sua ontologia, digamos assim. Né? Então entenda esse niilismo aqui, tanto a tradição, né, aristotélica ou platônica, tanto quanto as contestações, a proposta, né, de destruição dessas filosofias tradicionais, né, ou mais tradicionais. Isso é como, no geral, o Emmanuel Severino entende niilismo aqui. Né? Então, citação do Severino. A crença de que o ser é nada é niilismo, em um sentido profundamente diferente de Nietzsche ou de Heidegger. O niilismo é a essência do Ocidente. Com isso, o filósofo aborda o problema a partir de dois autores, Nietzsche e Heidegger. Nesse sentido, viremos abordar aqui a partir do artigo, né, essas questões, algumas pontuações acerca dessas questões. Então, segundo Severino, o eu do Ocidente consiste em distanciar-se dos preceitos de Parmênides, segundo os quais apenas o ato de ser é e pode ser pensado e definido. Ao escolhermos não respeitar os ensinamentos do Eleata, seduzidos pelo conceito de tornar-se, no pensamento, na história, o Ocidente encontrou-se numa situação sem saída que trouxe o atual domínio da razão, da ciência e da tecnologia. Esse é um ponto. Né? De outro modo, essa tríade emerge e passa a ser valorada a partir da concepção de certos mecanismos capazes de conceber a estruturação do mundo falharam ou foram insuficientes. Em vista disso, Severino argumenta que devemos retornar a Parmênides, pois a grande doença e a alienação que se instaurou na estruturação do Ocidente ocorreu depois que o pensamento grego passou a, em vez de considerar o apenas existente, né, e aqui existe de certa maneira uma impossibilidade do ser culminar no não ser, porque existe uma transição, poderíamos entender assim até aproximadamente, eu não vou dizer que é exatamente isso, né, mas parece um tipo de algo que remeteria em certo sentido a uma perspectiva em Spinoza, da noção da imanência, né? Tudo que existe não pode deixar de ser, mas transforma-se, mesmo diante da perspectiva material, diante da noção de materialidade aqui como recurso pedagógico, né? Transforma-se em outro algo. Então, essa dicotomia do ser e não ser seria um engodo conceitual, inclusive enquanto uma perspectiva de belicosidade referente a essa tradição. Contestar essa tradição também é tornar-se niilista, porque você admite, de certa maneira, os mesmos parâmetros, né, de oposição a, digamos assim, um aspecto fenomênico, talvez, também, né, diante dessa necessidade de destruir essa tradição que se baseia por uma determinada ontologia, seja ela qual for, kantiana, platônica, hegeliana, né,
que de certa forma busca um absoluto, busca um aparato de permanência, um aparato cognitivo kantiano, um eu penso, né? E aí você vai poder passar por toda a tradição da filosofia e observar isso, tanto quanto as filosofias que se colocam em oposição para poder contestar esses lugares, digamos assim, de fixidez, né? Não se trata disso aqui na questão do Severino, né? Capazes de conceber a estruturação do mundo falharam ou foram insuficientes. Em vista disso, Severino argumenta que devemos retornar a Parmênides, pois a grande doença de alienação que se instaurou na estruturação do Ocidente ocorreu depois que o pensamento grego passou, ao invés de considerar apenas o existente, também evocou o tornar-se. Mesmo Heráclito, né, inclusive, né, onde Nietzsche vai pagar tributo, pretendido como uma dimensão visível, onde as coisas se originam do nada e retornam ao nada. Depois de terem sido retidas temporariamente no existente, a isso, Severino se refere como a alienação da razão, que implica a alienação do significado do tornar-se rondado pela ideação do mutável. Aqui vem uma questão também, né? Como é que a questão do eterno retorno em Nietzsche se apresentaria assim, aí, dentro desse contexto? Creio eu que o Severino vai tratar dessa perspectiva em um trecho, se eu não me engano, ou é desse livro, ou é de outro livro. Parece que a perspectiva do eterno retorno em Nietzsche, ela tá em certos aspectos alinhada com essa perspectiva aqui, né? Está baseado na ideia dos históricos, de um mundo limitado materialmente, né, que de certa forma só pode se compor a partir de determinadas combinações materiais existentes nesse mundo, e se há uma ontologia, a partir dessa ideia do estoicismo, é uma ontologia da limitação material e dessas combinações que se fazem a partir dessa relação para com o mundo, e não há uma transição do ser para o não ser, diante dessa comparação aqui com o que o Severino está colocando aqui em relação ao Parmênides, mas há uma mudança de determinados estados, né, que continuam a exercer a existência, só que de outros modos, né? Mas não existe o não ser, só existe o existente, a única coisa que há é o existente, né? Só existe é o ser. Então, reinterpretando Parmênides, né, o não ser não é, e o ser é, ponto, né? Então, a isso Severino se refere como alienação da razão, que implica a alienação do significado de tornar-se rondado pela ideação do imutável. Severino, a alienação da razão implica um significado alienado do tornar-se, seja notado. Se o devir é entendido por definição como a anulação do ser ou como aquele que emerge pelo nada, então a verdade do ser proíbe que o mesmo se torne e seja imutável. Mas o problema agora é outro, a saber, o tornar-se aparecer como tal anulação ou como tal emergência. Em outras palavras, o tornar-se que se manifesta aparece como tal não pode ser predicado do ser. Deste modo, o tornar-se é tomado como uma oscilação entre o existente e o nada. Mais uma vez a dicotomia aqui, né, que o Severino tenta combater. Contudo, sabido que o Severino se recusa a aceitar que o tornar-se é o caso, a estrutura filosófica de Severino pode ser compreendida por três aspectos. A primazia do tornar-se, substituindo o ser parmenídico enquanto crítica, né, atinge seu paroxismo na estruturação da ontologia ocidental, na ideia de um nada radical, a existência que se manifesta enquanto angústia. Com isso, o nada que emerge pelo devir se dá numa relação dialética com o ser, onde o existente ou aquilo que é jamais chega a ser, né? Interpretando, e aí há controvérsias dentro dessa interpretação, porque tem algumas relações que se fazem entre Heráclito e Parmênides, que colocam à prova, de certa forma, essa interpretação, mas acho que é válido ainda a partir do que o Severino está tentando colocar, né? Pode se colocar como parte de um devir que não se completa, não há possibilidade de uma unidade real em harmonia pelas partes contrapostas. De certa forma, isso está presente em Hegel, inclusive, né? No qual existe aquela tentativa do Hegel de superação da relação do sujeito e objeto, e que, de certa forma, há uma destruição daquela composição de uma determinada subjetividade composta a partir de determinadas relações que se estruturam por essa relação sujeito-objeto, e ao se deparar, né, com o mundo, ou com essa noção de alteridade, ou com a exterioridade, entre aspas, exterioridade em Hegel não se aplicaria nesse aspecto, né, mas, e aí se desfaz, né, existe um movimento de decomposição desse eu, desse assujeitamento, em relação com o mundo, e de certa forma, um segundo movimento, que é a suprassunção, que de certa forma deixa de ser, torna-se outro algo, mas mantém-se ainda algo daquilo que foi superado, né? E do mesmo modo, há duas camadas, a camada em relação à superação da relação com a exterioridade, entre aspas, ou com a alteridade, ou com a relação
aquilo que se pressupunha como objeto, a uma dupla modificação. Entretanto, é sempre uma modificação que se esgota nela mesma, é mais ou menos o que o Severino está colocando aqui, né? O artigo coloca como o Severino está abordando, né? Com isso, o nada que emerge pelo devir se dá numa relação dialética com o ser, no Deus existente, aquilo que é, jamais chega a ser, por se colocar como parte de um devir que não se completa. Não há a possibilidade de uma unidade real em harmonia pelas partes contrapostas. Severino elucida que o esforço do homem em lidar com o tornar-se explícito uma lógica da reparação. Isso me remete a alguma coisa, desejo como falta, hein? Ou seja, o homem angustiado pela instabilidade do vir a ser ainda preza pela imutabilidade de uma espécie de defesa para justificar um proceder existencial. Por esse aspecto, o Ocidente levanta a ideia de coisas imutáveis e as vincula a tudo que é possível ser. Com isso, constrói-se a entidade de Deus e valores transcendentais e permanentes éticos e naturais. De certa forma, essa argumentação aqui do Severino está bem alinhada, né, digamos assim, com alguns aspectos espinosistas e algumas contestações da própria esquizoanálise que se baseia em Nietzsche. E aí, até que ponto nós poderíamos admitir que a crítica do Severino ela atinge o Nietzsche? E me parece que toca em alguns aspectos, em outros eu não sei, não teria como concluir agora, né? Mas enfim, vamos ler alguns outros trechos do próprio livro aqui do Severino para tentar chegar a essa concepção de como o Severino conclui essa necessidade de um retorno a Parmênides para pensar essas questões, né? Mas para Parmênides, o ser não, ou não ser, são as diferenças que se manifestam no aparecimento do mundo. As múltiplas determinações que aparecem são todas meramente nomes. Parmênides, portanto, também carrega a responsabilidade primária para a configuração do ser, uma vez que as diferenças não são ser, uma vez que vermelho, casa, mar não são sinônimos de ser. Ou seja, com a energia que nada repele, as diferenças são não ser. Eles são muito nada, ou algo equiparável à opinião, a doxa, que é chamada por vários nomes. Assim, o não mais ou não ainda, não ser das diferenças não é mais algo que ocorre no caminho intransitável. Se vermelho, digamos, a cor vermelha dessa superfície não é ser, então a frase quando vermelho ou quando este vermelho é não, já transmite uma concepção doentia do ser, pois agora é considerado sinônimo da frase quando não ser é não. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? De certa forma, as limitações, as transições que se erigem como definidoras de determinados aspectos que determinam os liames entre ser e não ser, né, elas são muito mais perspectivas linguísticas que são pautadas por determinadas circunscrições que estão pautadas por essa questão dessa dicotomia do ser e não ser, do que propriamente por essa perspectiva, né, digamos assim, de uma concepção da existência, né, como a única coisa possível. Né? Não existe o não ser, existe a transitoriedade. Por exemplo, quando eu morrer, ou quando qualquer pessoa falecer, ela não deixa de ser, ela se torna algo, ela se transforma em algo. E se transformar em algo, a partir de como o Severino tenta colocar também a visão sobre Heráclito, como é apropriado Heráclito, não é um deixar de ser, é um devir do ser, é um devir da manutenção do ser, é um devir da transformação, mas não da não existência. O devir não é o dever da não existência. E aí vou remeter novamente a uma discussão entre Heráclito e alguns teóricos entre Heráclito e Parmênides, que colocam que há alguns problemas dessa oposição a Heráclito e Parmênides, e que há aproximações muito fortes, tanto diante do aspecto da noção do devir em Parmênides, que seria um oposto, né? Tanto quanto da noção de uma ontologia associado muito mais a uma determinada concepção de perspectiva de fundamento do mundo em Heráclito, que poderia ser atribuída no senso comum a Parmênides, mas isso é questão para outro momento, talvez eu traga isso aqui em outro vídeo. Então ele segue, né? A distinção platônica entre não ser como contrário a ser e não ser diferente de ser, enantion e heteron, tem sido fatal para o pensamento ocidental tem sido fatal para o pensamento ocidental e é essencial e indispensável. Por esta distinção é que se traz diferença de forma segura e definitiva para o ser. Continua, assim como Parmênides o fez, para deixá-los a tempo. Mas então é preciso partir.
e o caminho ainda não foi concluído em busca do ser, desse ser que está fora do tempo. Ou seja, em suma, de determinado modo que o Severino tenta colocar é que não só a tradição erigiu determinados problemas acerca dessa concepção dicotômica do ser, né, da concepção do existente, né, de um modo geral, como as próprias contestações, inclusive a contestação heideggeriana, né, que vai se pretender fazer uma busca pelo esquecimento do ser e etc., como a própria crítica nietzschiana, né, que se tenta se desfazer da própria tradição e etc., elas estão empapadas em uma certa concepção de um niilismo, né, que é predominante do Ocidente, mesmo aqueles que tentaram fazer uma inversão da concepção do niilismo perante uma ode ao nada, né, perante um tipo de ascetismo, como quis Nietzsche, como quis Heidegger, a partir de uma determinada perspectiva que se perfaz a partir de uma questão do esquecimento do ser, das concepções ônticas e ontológicas, a própria acusação que o Heidegger faz a Nietzsche, tudo isso está numa miscelânea, né, encerrada em uma pré-concepção da dicotomia do ser, do não ser para o ser, que na verdade não pode ser concebido Severino. Então, é muito interessante como o Emanuele Severino coloca essas questões, né, a partir de uma premissa inicial que ele elabora, né, só a existência, só o ser a partir de Parmênides, que parece até por muitas vezes uma concepção simplória, né, mas tudo aquilo que existe, né, só pode ser e vai continuar sendo, né, existe uma certa imutabilidade a partir dessa concepção da interpretação que o Severino faz do Parmênides, mas não é uma imutabilidade das transições das coisas existentes, mas é uma imutabilidade dessa questão de entender que o que pode deixar de ser, né, que remonta uma reinterpretação que o próprio Severino identifica que talvez o Parmênides não tivesse ciência da importância disso. Então, esse foi mais ou menos o vídeo de hoje, dar uma pincelada nesse filósofo aí não tão conhecido mainstream, o Emanuele Severino. Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha. Se puder apoiar nosso canal, nosso link do nosso apoio, assim como o nosso Pix, segue na descrição. Seu apoio é muito importante para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho. E até o próximo vídeo do Gap Filosófico. Muito obrigado.